Orixá tem na Umbanda? Um dos assuntos mais complexos e polêmicos é definir o que seja um orixá. Quem é ele? Quais suas tarefas e qual o seu papel dentro da visão universalista e cristã da Umbanda? Parece simples, mas nunca foi um assunto fácil. Desde o início, houve muita discussão e inumeráveis autores estiveram atentos a esse estudo, um complementando o outro. Nesse vídeo, em tão curto espaço de tempo, vamos aceitar o desafio de trazê-lo até aqui. Precisamos compreender que a Umbanda não tem a mesma visão do Candomblé, ou as religiões mais ligadas às tradições africanas, mesmo que partilhemos raízes comuns. A cosmovisão da Umbanda é bem diferente do que vemos entre africanistas, nem por isso conflitantes entre si. Recordemos que originalmente na África, antigos reis e rainhas foram divinizados após sua morte. Tornaram-se divindades protetoras de seu clã, escolhendo um único médium, chamado de Elegum, para, durante suas festividades, manifestarem-se, abençoando todos os seus descendentes. Na África, um orixá era um ancestral, dotado de enorme poder sobre certos elementos da natureza e que poderia, se fosse devidamente cultuado, ser um grande benfeitor. Mas segundo os mitos trazidos nos contos e versos de Ifá, houve aqueles orixás que nunca viveram entre nós, ou há muitas dúvidas se foram pessoas que reencarnaram aqui. De igual modo, protegeriam os agrupamentos que se dedicaram a cultuá-los, alcançando-lhes bênçãos e bem-estar. Se pudéssemos comparar, em linguagem simples, seriam como santos protetores de seu povo. Como costumamos fazer em nosso trabalho, sempre beberemos na fonte, ou seja, nos textos mais antigos, para compreender melhor a evolução do conceito. E veremos concordância entre vários autores umbandistas, dentre eles Leal de Souza, que foi o primeiro escritor umbandista e dirigente de um dos terreiros de Zélio Fernandino de Moraes, W.W. da Mata e Silva, Rivas Neto, e incluímos uma das obras mais importantes já escritas por seu rico conteúdo, Ifá, o Orixá do Destino, de Ivan Costa, e vemos incluir nossos trabalhos, onde defenderemos o mesmo raciocínio. Sendo assim, para Leal de Souza, em O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, o Orixá é uma entidade de hierarquia superior e representa, em missões especiais de prazo variável, o alto chefe de sua linha. É, pelos seus encargos, comparável a um general, ora incumbido da inspeção das falanges, ora encarregado de auxiliar a atividade de centros necessitados de amparo e, nessa hipótese, fica subordinado ao guia geral do agrupamento a que pertencem a esses centros. Os orixás não baixam sempre, sendo poucos os núcleos espíritas que os conhecem. São espíritos dotados de faculdades e poderes que seriam terríficos se não fossem usados exclusivamente em benefício do homem. Em 8 anos de trabalhos e pesquisas, só tive ocasião de ver 2 orixás, um de Oxóssi, e outro de Ogum, o orixá Malê. Portanto, podemos resumir que, na visão da Umbanda, um orixá é um espírito de alta hierarquia, sujeito às leis universais de reencarnação e aprimoramento que todos os filhos de Deus estão sujeitos em sua criação, podendo ter reencarnado aqui ou em outro lugar incontáveis vezes. Pertencem a grandes agrupamentos espirituais que coordenam elementos e eventos da natureza, partindo dos orixás mais altos,
que estão ao lado do Cristo, cumprindo suas grandes missões e que naturalmente não incorporam. Até chegarem aos níveis mais baixos, com orixás menores que cumprem o papel de anjos da guarda, espíritos protetores principais, que igualmente são entidades de grande luz. Concordando-se ou não com a visão umbandista sobre orixás, de fato, podemos resumir que um orixá é um anjo da natureza, espírito de elevadíssima hierarquia, estando ao lado de Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, cumprindo sua vigilância sobre esses elementos. Naturalmente, por nossa inferioridade material e espiritual, não poderíamos incorporá-los sem risco, mas incorpora-se seus representantes, algumas vezes chamados orixás, que são os responsáveis por nossa proteção espiritual. Outro dado importante é que na Umbanda não existe ritual de feitura de orixá, à semelhança do que encontramos no Candomblé, mas sim culto ao orixá, onde os reverenciamos através de nossas entidades que são incluídas em suas linhas e que se manifestam em nossos terreiros. Assim, indiretamente, prestamos-lhes homenagens. Essas sutilezas do que é um orixá, como são formadas suas falanges, que incorporam ou não em nossos terreiros, fazem parte da doutrina da Umbanda, que foi exaustivamente explicada por grandes estudiosos e dirigentes por décadas e que, justamente por sua enorme importância, merecem ser recordadas sempre. Se gostou, dê like, compartilhe em suas redes sociais. Não haverá uma semana sem um grande vídeo feito exclusivamente para você. Prestigie nosso canal.